estudante! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, a esfericidade da Terra. Você sabe me dizer se a Terra realmente é redonda? Você sabe dizer como que nós conseguimos provar que essa Terra é redonda e se ela realmente é? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de selecionar argumentos e evidências que demonstrem então a esfericidade da Terra, ok? Essa habilidade será trabalhada então nessa aula. Você certamente já teve essa curiosidade, já parou para pensar se realmente a Terra é redonda ou qual formato a Terra possui, né? Se ela é geóide, se ela é um pouco achatada, se ela tem um formato de disco. Então, se você parou para pensar nisso, algumas teorias, né, levantam essas formas possíveis para a Terra. Então, nós temos o formato esférico, redondinho, né? O formato plano, que nos últimos anos nós estamos vendo um levantamento sobre a Terra ser ou não ser plana, né? Ter esse formato aqui, e o formato geóide. Então, eu pergunto para vocês hoje, você sabe qual é o formato mais correto da Terra? Atualmente, você consegue olhar para o céu e distinguir, ou olhar para as formas e falar, a Terra é redonda? Não, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, ela é geóide. O que seria esse formato geóide? Bom, na aula de hoje, então, nós vamos discutir e mostrar como nós podemos provar qual é o formato da Terra. Bom, não começou isso agora, né? Há muito tempo atrás já se vinham dúvidas, as pessoas se perguntavam, será que a Terra realmente tem um formato? Será que ela é plana? Será que ela é redonda? Então, essas dúvidas, esses questionamentos vêm de muito tempo atrás, né? As primeiras especulações foram baseadas em mitos e não em evidência científica. O que seria essa evidência científica? É provar cientificamente que aquilo é real. Se a Terra é redonda, provando que ela é redonda. Se ela é quadrada, se ela é plana, provar então o seu formato de modo científico. Então, as primeiras dúvidas, os primeiros questionamentos e evidências foram em prol de mitos e não de evidências científicas. Então, a primeira sugestão de esfericidade, que a Terra realmente era uma esfera, veio lá da escola pitagórica de Crotona. E aí, a partir dali, vários trabalhos foram sendo feitos para se evidenciar, então, esse formato da Terra. Aristóteles, né, um dos grandes filósofos, apresentou os primeiros valores da circunferência da Terra através de alguns experimentos que ele fez. Mas o primeiro a chegar em uma real evidência foi o Eratóstenes. Ele sim fez um experimento e começou a buscar, a conhecer um pouco mais sobre esse formato da Terra. E existem hoje muitas evidências que nos levam a crer e evidenciar cientificamente qual seria esse formato. Mas ele fez então um experimento que na época foi um experimento considerado simples, entretanto muito importante historicamente para a gente poder confirmar então a esfericidade da Terra. O que esse cara fez? Ele foi em duas cidades e ele observava a incidência da luz solar sobre algumas regiões, em duas cidades diferentes, olhando, por exemplo, a sombra de um poste. E aí, as duas cidades que ele utilizou foi a de Siena e Alexandria. Ele verificou que a Terra, se fosse plana, nós teremos a incidência solar sobre os dois postes, independente da cidade, aonde o Sol estivesse, ele iria iluminar de forma igual. Então, as projeções de sombra seriam idênticas. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Ele percebeu que a incidência era diferente. Então, a projeção de sombra que aquela região, aquele poste
gerava era em uma cidade maior, em outra menor. Então, com esse experimento simples, né, medindo aí o comprimento da sombra, ele conseguiu mostrar, por evidências científicas, que a Terra tinha um formato esférico. A partir daí, tiveram vários estudos subsequentes que trouxeram mais evidências ainda sobre essa esfericidade da Terra. Bom, então tem como a gente provar que a Terra é redonda sem a gente sair dela? Hoje, eu pergunto para você, se você quiser provar a Terra é redonda, professora, eu quero provar, mas como que eu consigo fazer isso? Você consegue fazer isso na sua casa. Sem sair da sua casa, você consegue provar que a Terra é redonda. Com alguns experimentos simples, é possível verificar isso. Então, vamos fazer uma atividade que é similar ao que o Eratóstenes fez lá na cidade de Siena e Alexandria. Para isso, vocês vão precisar desses seguintes materiais: cartolina ou então papel cartão, um palito de sorvete, um canudo também serve, fita adesiva, lanterna, fita métrica ou régua e um esquadro para você medir as regiões dos mapas. Então, através desse material, vocês conseguem gerar um plano, e aí vai ficar mais ou menos conforme esse modelinho que vocês veem aqui, ó, na qual nós temos a cidade A, a cidade B e os dois palitos, que seriam evidências que formariam as sombras, né, as projeções. Então, quando você pega a lanterna e ilumina essa região, vocês verificam que as projeções de sombras em determinada cidade vai ser diferente da outra, de acordo com a inclinação que a Terra tiver. Então, com esses simples experimento que vocês podem fazer na casa de vocês, vocês conseguem determinar que a projeção da sombra gerada pelo poste que está na cidade A vai ser diferente da projeção da sombra da cidade B. Então, uma vai gerar uma sombra maior e a outra menor, ok? Evidenciando, então, a esfericidade da Terra. Bom, vamos agora pensar, né? Se eu tenho, né, uma sombra e uma incidência solar numa região, qual que seria o comportamento dessa sombra no caso da Terra ser plana? Então, se a Terra é plana, o Sol está incidindo sobre a Terra. Se a Terra fosse totalmente plana, qual seria o comportamento das sombras para que isso ocorra? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e resolverem essa questão, então. Vamos lá? Segundos para vocês. Vão pensando aí. Parando aqui, conseguiram chegar então numa resposta? Eu espero que sim. Então, voltando aqui para a explicação, caso então a Terra seja plana, qual vai ser a incidência da luz solar? Como que vai ser a projeção da sombra com relação à Terra plana? Então, se eu tenho uma Terra plana, tanto na cidade A quanto na cidade B, o Sol está aqui, ó, incidindo sobre as duas cidades. Em um formato de Terra plana, a incidência solar, ou seja, as projeções de sombra, vão ser a mesma. Então, o mesmo tamanho da sombra gerada na cidade A vai ser igual à sombra da cidade B. Nós temos, portanto, indiferença entre essas duas cidades, essas duas projeções de sombra nessas duas cidades aí,
ok? Bom, vamos então para outra questão. Eu tenho aqui, ó, que o comportamento da sombra, no caso da Terra ser esférica, ela vai ter um comportamento um pouco diferente, certo? Se ela não tem um formato plano, vai ser um pouquinho diferente. Então, vamos mais uma vez resolver essa questão e pensar em como será o comportamento da sombra, qual vai ser a projeção formada no caso da Terra ser esférica. Vamos pensar aí? Mais 30 segundinhos para vocês pensarem em como é o comportamento da sombra caso essa cidade, né, essa região for esférica, perdão, se no caso da Terra sendo esférica. Tempo na tela para vocês, vamos lá. Pensem aí com calma e com carinho, no caso da Terra esférica, qual vai ser a projeção da sombra gerada nesses dois casos aí, cidade A e cidade B. Um tempinho a mais para vocês pensarem. Opa! Parando aqui, né? Vamos voltar? Vamos entender então o que acontece com as projeções de sombra quando nós temos uma Terra esférica, um formato de Terra esférica. Então, quando temos a Terra, né, no formato de bola, a sombra projetada vai ser diferente nas duas cidades. No mesmo horário, na hora que o Sol estiver lá, no alto do meio-dia, na cidade A, vai estar gerando uma projeção e na cidade B, uma outra projeção. Então, em uma região, essa sombra vai ser maior do que na segunda. Se você pegar uma fita métrica e medir, a sombra vai ser maior numa região do que na outra. Por exemplo, aqui na região B, a incidência solar vai projetar uma sombra muito maior do que na região da cidade A. Então, imaginamos que nós estamos aqui em Belo Horizonte, o sol do meio-dia gera uma sombra para mim de 2 metros de um poste de luz, enquanto que lá em Londres, a sombra projetada nesse mesmo horário lá vai ser diferente da sombra projetada aqui, até porque não vai ser o mesmo horário, porque a gente tem fusos horários diferentes, justamente porque a Terra é redonda. Então, existem outras evidências que provam isso e comprovam isso aqui, ó. A Terra realmente é redonda e ela fica ali, ó, girando em torno de si mesma e em torno do Sol, né, que é o nosso astro maior. Ah, então quais são outras formas que eu consigo provar que essa Terra é redonda? Por exemplo, se você já foi à praia, se você não foi, existem vários vídeos para poder visualizar isso. Você percebe que o barco, à medida que ele vai se afastando ali da praia, você está lá sentadinho na areia, você visualiza um barco, um navio. À medida que ele vai afastando da praia, você vai vendo ele desaparecer, ele vai sumindo. Só que ele não some por completo, como se ele estivesse indo reto e afundou, caiu. Não, ele vai sumir e devagarzinho, aos pouquinhos ele vai desaparecendo. Primeiro desaparece uma ponta, depois a outra, e aí quando você percebe já não consegue mais visualizar esse barco, esse navio. Por que isso acontece? Porque ele vai, como eu falei para vocês, pela Terra ser redonda, ele vai aos poucos desaparecendo. Ele não desaparece de uma vez, porque isso são quilômetros e quilômetros de distância. A gente não consegue simplesmente bater o olho e o navio afundar de uma vez nessa esfericidade. Então, ele vai indo aos pouquinhos, são muitos quilômetros que vão fazer com que a Terra faça essa curva, esse eixo. Então, a gente não consegue visualizar tão rapidamente assim e ele, é claro, vai demorar um pouquinho para conseguir chegar numa região de curva e diminuir assim a
a sua projeção, então o que a gente está visualizando. Outra forma da gente visualizar o formato da Terra, se você já andou de avião, ou se não, existem alguns vídeos também que mostram isso pra gente, nós podemos perceber que em aviões que voam em camadas muito altas, né, da nossa atmosfera, dá para ver literalmente a curvatura que a Terra forma. Então, quando você está muito alto, você vê ali a curvatura da Terra. Além disso, um fenômeno que é maravilhoso e que a gente também consegue provar e ver essa esfericidade da Terra é o eclipse. Através do eclipse, nós podemos visualizar o formato da Terra. O que seria o eclipse? Quando o Sol está girando, a Terra está girando em torno do Sol. Eu tenho dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. No solar, a Terra fica na frente ali do Sol. Então, a Terra está entre o Sol e a Lua. Como a Lua não tem luz própria, então ela precisa da luz solar sobre ela, né, para ela ficar visível. Então, se a Terra estiver na frente, ela está impedindo que a luz do Sol clareie, né, ilumine a Lua. Então, o que acontece? Eu vejo o formato redondo da Terra sobre esse eclipse. Então, quando eu visualizo um eclipse solar, eu vejo então, o eclipse lunar, perdão, eu vejo então a formação da Lua, da Terra. E se a Terra fosse achatada, se ela fosse plana, eu não visualizaria aquela forma redonda. Eu visualizaria ali no máximo um retângulo achatadinho entre a Terra e a Lua. O eclipse solar também a mesma coisa. O lunar e o solar a gente consegue visualizar. Só que no lunar, a Lua vai ficar entre a Terra e o Sol. Então, a Lua estando entre a Terra e o Sol, a gente também consegue visualizar o formato da Terra. Uma coisa que é bem curiosa é o seguinte: se o planeta Terra não fosse redondo, e quando a gente visualiza os outros astros do sistema solar, do universo, todos eles têm o formato arredondado. Por que só a Terra não seria? Né? Se nós estamos sofrendo a influência da mesma força gravitacional no universo, tanto Terra quanto Lua, Saturno, Júpiter e por aí vai. Então, todos esses planetas são redondos e são movidos, né? Tem uma força gravitacional atuando sobre eles. Assim é no caso também da Terra. Tem uma força gravitacional atuando sobre ela. Se nós temos essa força, a gente tem então o mesmo formato dos demais planetas que compõem então o sistema solar. Então, essas são algumas das evidências que mostram para você, e você consegue visualizar de que a Terra, sim, ela tem um formato redondo. Entretanto, ela não é lisinha, perfeitinha, como a gente consegue visualizar facilmente não, tá, pessoal? Ela tem um formato que nas suas bases, né, nos seus polos é um pouquinho achatado. Então, a gente chama isso de geóide. E ela vai ter umas ondulações sobre a sua superfície, ok? Então, ela não tem um formato lisinho, mas ela é sim esférica, redonda. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos então o histórico sobre a concepção do formato da Terra. Nós vimos a incidência dos raios solares, né, sobre dois pontos diferentes de formação das sombras, o comportamento das sombras sobre a Terra, tanto plana quanto esférica. No caso da plana não haveria diferença nas projeções e no caso da esférica as projeções de sombra, uma cidade vai estar maior do que a outra. E também vimos as evidências da esfericidade da Terra. Fica aqui para vocês as nossas referências, caso vocês queiram verificar, né, mais algum material com relação a essa aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!